Bom dia! Bom dia para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Hoje eu estarei falando com você sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Abra a palavra de Deus comigo, vamos ler. Amém? Exortação ao amor e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aqui segue dizendo sobre o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, sobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E segue dizendo sobre o desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo e os seus companheiros, Timóteo e o Efrodito. Espero, porém, que no Senhor Jesus mandai-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não é o de Cristo Jesus, e conhecei o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador
companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegrei, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou a ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O nome difícil, né? Até esqueci o nome do irmão aqui, o tanto que o nome dele é difícil. Epafrodito quase morreu. Por que ele quase morreu? Porque ele fez uma caminhada muito longa para levar as ofertas ao apóstolo Paulo. E essa carta, o apóstolo Paulo ainda estava preso na prisão domiciliar em Roma. Ele recebia algumas visitas e ele pregava a palavra de Deus. E ele pregava a palavra de Deus quando chegou o Epafrodito com ofertas recolhidas pela igreja. Provavelmente eram comida, remédios, roupas, coisas que o apóstolo Paulo ia precisar. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta e pediu para Epafrodito levar essa carta de volta para os irmãos quando ele melhorou, é claro, né? Ele quase morreu nessa viagem, mas o Senhor não permitiu para que o apóstolo Paulo não tivesse essa tristeza terrível, que alguém foi ajudar ele e morreu. Seria terrível, né? Essa carta é um agradecimento e Paulo expressa que mesmo estando preso, ele estava alegre. E aqui ele nos mostra um princípio espiritual muito grande, que o Senhor Jesus ensinou na prática. Se humilhar para ser exaltado. E nos mostrou também um princípio comportamental, que é amar o próximo. E nos mostrou uma verdade indiscutível, que é o Senhor Jesus é Senhor de todos nós, que nós temos que aceitá-lo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Sentimento, quando ele fala aqui no versículo 5 do apóstolo Paulo, você imagina qual era o sentimento? Ele estava preso? Ele estava ali sofrendo maus tratos? Imagino eu que apanhando? E o sentimento dele era o mesmo que de Cristo. Não era de desânimo, medo, tristeza, opressão, depressão, não. Ele demonstra que a carta dele é uma carta de alegria. Ele não estava triste, porque ele pregou os guardas e os guardas converteram, aceitaram o Senhor Jesus. Ou seja, mesmo ele estando preso, o propósito da vida dele estava se cumprindo. Você precisa descobrir que o propósito da sua vida é ganhar almas, para que você fique feliz independente das circunstâncias. Isso dava contentamento, alegria a Paulo. Não é as circunstâncias, não é os bens que traz alegria, mas é como o seu coração está.
Do versículo 5 ao versículo 11. Temos que ter o mesmo sentimento do coração de Jesus. E o sentimento do coração de Jesus era agradar a Deus. O resto é vaidade, é vazio, é ilusão. Jesus estava num lugar perfeito. Não havia fome, não havia dor, não havia tristeza, não havia nada de ruim. Mas ele se preocupou com o próximo. Ele se preocupou com a humanidade. Ele se preocupou comigo. Ele se preocupou com você. Ele estava num lugar onde qualquer um queria estar. No entanto, ele decidiu se fazer homem para nos salvar. Ele deixou seu conforto e nasceu num lugar onde ele foi rejeitado. Não havia nem lugar para ele nascer. Ele nasceu numa manjedoura, porque não havia um berço quentinho, um hospital esperando para ele chegar, para ele nascer. Onde ele teve que viver escondido quando era criança, para não morrer. Porque mesmo ele sendo criança, ele tinha que fugir de uma cidade para outra, porque tentavam matá-lo. Mas ele decidiu passar por tudo com alegria. Ele se humilhou, como se todos fossem superior a ele. Ele servia aos homens. Ele estava ensinando a amar a Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus e também cumprir o propósito da sua vida, que é ganhar almas, que é fazer uma nova aliança com Deus. Os bens podem te trazer alegria por alguns minutos. Olha para o seu celular, ele já está velho, já está na hora de trocar. E você comprou como se fosse o último, o mais top. Olha para sua televisão, já está na hora de trocar, já não é a mais top mais, como era no dia que você comprou. A alegria foi momentânea, foi passageira, já passou. O que pode te dar alegria eterna é Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida e o seu propósito for amar o irmão e querer levar ele para o céu, para onde você vai. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar tremendamente ao seu coração e que você continue lendo comigo Filipenses. Que Deus te abençoe.